Apareceu aí a gravação? Pronto, apareceu. Bom, tá todo mundo vendo o slide aí, pessoal? Sim, professor. Tá vendo aí, né? Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Peço desculpa aí pela correria, né? A vida não tá muito fácil, não. Mas quanto mais difícil, mais valorizado, né? Então, para não perder a qualidade e motivação de vocês, eu sempre estou aqui para trazer coisas mais aplicadas ao campo profissional de vocês. E o grande desafio para mim, numa matéria como essa, é tentar traduzir de forma mais objetiva a aplicação dessa disciplina no dia a dia de vocês, tá? Pessoal, a matéria de hoje, a aula de hoje vai ser sobre resistência ao cisalhamento, tá? A gente vai abrir um tópico aqui muito importante para as obras geotécnicas, né? Os tipos de aplicação de estrutura no solo, né? Que exige uma investigação muito mais criteriosa quando a gente fala em resistência do solo, né? Principalmente resistência ao cisalhamento, tá? Na aula de hoje a gente vai ver a introdução aí de resistência ao cisalhamento, né? No estado de tensões do solo, né? Que vocês já conhecem, já estão familiarizados. E no final da aula vai ter um trabalho aí, vai ter um trabalho dividido por equipe, né? Por isso que era importante estar todo mundo. Deixa eu só ver quem é que está entrando aqui. Estão vendo o slide ainda? Eu não. Não. Caso seja para alguém tentando entrar, professor, não sei se está aí não, se ele está aparecendo para mim aqui, viu? Consegue aí, né? Tá bom, obrigado, Paulo. Ok. Bom, em nossa aula de hoje se resume a isso, pessoal. A resistência ao cisalhamento, o estado de tensões do solo, né? E um trabalho em equipe, né? Que vai ser um pouco desafiador para vocês. Como acho que está a maioria aí, eu acho que dá para dividir as equipes hoje. E a entrega a gente vai combinar. Deixa eu só tentar tirar isso daqui que está me atrapalhando. Tá, vai. Bom, a gente, quando fala em resistência de materiais, pessoal, a gente associa principalmente alguns materiais muito aplicados na engenharia, né? Um deles é o aço, né, que é um material que está sendo a cada dia mais aplicado nas estruturas e é um material que resiste muito à tração, né, ao esticamento, né? Já o concreto é um material que tem uma propriedade de resistir muito à tração, né? A compressão. O esforço dele, a tração, ele só se dá graças à armadura, né, a ferragem, mas tem uma limitação muito grande. O concreto armado ele é muito resistente ao estado dele de compressão. E o solo, ele tem uma propriedade bem atípica desses materiais, né? Ele tem uma resistência maior com relação ao cisalhamento. Os cisalhamentos são forças, né, de cortantes, né, perpendiculares a um plano de tensão normal. Mas vamos falar bem detalhado aqui para não ter dúvida, né? Bom, pessoal, o solo ele tem essas propriedades, né? Ele é contrátil, né? Tem a contrabilidade, ele também se expande, principalmente quando se fala em argila, né? Solos finos. Ele também tem a compressibilidade. Alguém pode estar me perguntando, professor, qual é a diferença de contração para compressão? A contração ela tem a presença da água, pessoal. Com a ausência, com a evaporação da água, o solo ele tende a se contrair. E com o teor de água, a umidade no solo, ela tende a se expandir.
A compressão é a propriedade dela de realmente de diminuir, né? Seja por esforço mecânico ou algum tipo de dispositivo, ou peso próprio de outra camada acima da camada de interesse. A tração, né, como eu falei para vocês, é uma propriedade do solo também. E o corte do solo, né, que a gente vincula ele ao cisalhamento, né, que realmente é um corte, né, que fratura o solo, né. E aí está uma ilustração sobre os esforços de resistência dos solos, a compressão, né, a tração e o corte, né, que é um plano aí transversal, mas em diagonal. Ele tende a seccionar o corpo na seção horizontal, aproximadamente, né, com um esforço mecânico. É importante, nesse sentido, a resistência também, a granulometria, né, pessoal, a presença da água. O solo ele tem uma coisa muito interessante, né, ele tem as propriedades dele, mas com a presença da água, da saturação, ele se torna um elemento muito complexo, né, de estudo, né? Por isso que vários estudos ainda são empíricos, né, feitos por observação. E uma dessas razões é pela presença da água, né? Quando se tem pouca água, tem pouca coesão. Quando se tem muita água, tem a desagregação, né? As partículas ficam soltas, tá? Então, é uma coisa que não é tão simples de se calcular, de dar soluções, né? Desse modo. Bom, pessoal, mas o que seria essa resistência ao cisalhamento, né? A resistência ao cisalhamento, como eu falei para vocês, é um corte, é uma ruptura do solo causada por algum tipo de esforço, né? Algum esforço que tende a passar da sua tensão admissível, né? Como o próprio nome diz, a tensão admissível é o máximo que o solo pode suportar. Então, quando isso tende a passar do seu limite, o solo tende a ter fratura, né? E essa fratura, ela é causada pelos cortes no solo, né? Pelas rachaduras, pelo colapso, né? E esse estado é chamado de cisalhamento. E a resistência ao cisalhamento em solos é a resistência ao movimento entre as partículas devido às ligações físicas. A partir de quê? Vou dar um exemplo aqui. O imbricamento de partículas. A areia, pessoal, ela tem uma origem rochosa, né? Eu já tinha falado para vocês que se vocês forem para o lado microscópico da coisa, vocês vão notar que a areia, diferente dos solos finos, são resíduos de rocha, né? É um quartzo. Quando ele fala em imbricamento, seria o contato entre essas partículas, que elas se organizam de tal forma, né? De tal forma, se apoiam na outra, que elas, por si só, elas ficam portantes, né? Elas permanecem com uma estrutura bem rígida, né? E de sustentação. Isso é chamado de imbricamento. A coesão do solo, a gente já tinha estudado isso nos primeiros capítulos, né? É aquela propriedade do solo se atrair, seja pela partícula ou por uma parede de algum objeto, entre a superfície das partículas. A coesão a gente viu também na questão dos interstícios do solo, né? Por capilaridade, né? Seja por ação de coesão e diferença de tensões relacionadas à atmosfera. E as ligações químicas, né, que é a cimentação. Alguns solos ele tem umas propriedades bem definidas, né? E quando você tem a presença de óxido ferroso, né, o carbonato de cálcio, essa transformação tende a ser bem, como é que eu falo? Bem oposta, né? Ele tanto é solto, né, quando o solo não está úmido, como ele vira um solo muito monolítico, né, muito duro, né, com presença de água. Eu não sei se no interior do Ceará tem alguns solos chamados lateríticos, né? São solos vermelhos, aquele que eu acho que algum de vocês deve ter visto, alguém já passou a infância em algum lugar. Vocês já passaram em algum lugar com um carro, ou a pé mesmo, de bicicleta, e vocês botaram o pé no solo e tinha tipo aquela textura bem fininha quando você batia o pé, aquele solo, a parte superficial virava todo poeira. Alguém teve essa experiência?
E o mesmo solo, quando em contato com água, ele vira um sabonete, vira uma lama. Vira um sabão, isso. Isso, Tem um local no meu interior chamado Pedregal que é assim. Os pronto. carros sempre deslizam lá. É a presença do óxido ferroso que é muito alto, é o solo laterítico. Ele tem essa propriedade aí, quando ele perde umidade, né, ele perde coesão. E quando ele tem muita água, ele fica naquele estado lá. Até que ele chega ao estado de cimentação. Ok, Paulo? Se eu não me engano, lá é uma antiga passagem que era um riacho, mas não sei se é quando tem um inverno muito grande, né? E não sei se lá realmente é um riacho ou é porque vaza água para lá também. Não sei. Mas você nota que é um solo que tem uma característica muito particular, né? Ele tanto é muito fino, como ele tem uma propriedade, na presença de água, ser cimentício, né? Ter essas ligações químicas aí, por atração. Bem interessante, né? E, mais uma vez, né, com a responsabilidade que vocês vão ter, né, na formação de vocês, não só pela questão do próprio cálculo, né, vocês atingirem os coeficientes necessários, né, mas durante o processo de profissional, vocês vão ter que tomar várias decisões, né? Sejam elas de segurança, de viabilidade, né, métodos alternativos. Mas um dos cuidados maiores que a gente tem que ter na engenharia é o cuidado geotécnico, né? A questão do suporte, os acréscimos de pressão devido à carga exterior. E sempre vem aquela pergunta, né? Qual a importância para a geotecnia, né? Esse tipo de questionamento, né? Da resistência do solo, da coesão. Tudo isso, pessoal, a propriedade do solo é muito importante para a gente vincular ele na capacidade de carga das fundações, né? O solo ele tem essa propriedade, né, de ser resistente, mas ele é dependente de várias variáveis, né? A própria granulometria, como eu falei para vocês, a presença de água, as propriedades tixotrópicas do solo. Então, tudo isso daí influencia bastante, né? Aqui está um exemplo de uma construção, né, que infelizmente teve uma teve aí uma imprudência, uma imperícia talvez, né? Que o peso da edificação, o que ele fez? Ele afundou a estrutura e se esse prédio está numa encosta, né, o que vai acontecer? Né? Se for uma fundação, né, a influência dessa fundação ela pode causar esse tipo de ruptura aqui que a gente chama, né, que é a cunha de cisalhamento. Geralmente essa cunha ela acontece do lado mais frágil do solo. Né? Geralmente é quando tem um talude, alguma coisa do tipo, né, em que esse solo, por pressão, né, pelo peso do solo e pelo acréscimo, né, devido à carga do prédio, ele pode causar essa ruptura no solo que é chamada de cunha de cisalhamento. E para isso ser evitado, existem vários estudos, né, desde a sondagem, a classificação do solo, como também o cálculo dos ângulos de atrito, né, os ângulos de contato do solo e as propriedades de cada um deles, né, seja coesão, seja ligações químicas, a capacidade de suporte do solo. Uma coisa que é muito comum, principalmente em lugares onde tem costas, né? Esse tipo de situação, né? Depois de uma chuva torrencial, devido à saturação do solo, pela ausência de dispositivos de drenagem, né? Acontecer esse tipo de episódio aí que a gente está vendo, né? Uma encosta desabar. Mas não só isso, né? Isso daí é uma coisa até previsível, né? Para quem não é nem da engenharia, né? Falar que essa encosta caiu por conta da água, né? Excesso de água que penetrou no maciço terroso ou pelo tamanho do talude, né? Mas assim, pessoal, essa tragédia aqui não se define só nisso não. Tem um estudo muito mais avançado, né, que a gente realiza, né, através de ensaios também, o triaxial, para a gente calcular os estados de tensões dentro dessas paredes e através dele dar uma maior segurança, inclusive escolher o melhor método executivo, né, para poder trabalhar nesse tipo de obra aí, um talude,
um muro de contenção. Aqui, mais uma vez, uma instabilidade aqui devido à saturação ou pelo próprio peso do maciço, né? Pode ter acontecido uma falha de sondagem ou um problema na questão da drenagem profunda ou na própria fundação, né? Se tiver algum tipo de fundação, algum tipo de arrimo, né? De muro de arrimo, mas que deve ser evitado. Isso daqui é uma coisa que é muito melindrosa no sentido tanto de projeto como executivo, né? Porque são várias disciplinas e geralmente cada um tem uma responsabilidade e um modo de atuação diferente. Essa situação aqui, pessoal, está muito parecida com aquela que eu mostrei para vocês, né? Você tem um talude aqui, ó. O que aconteceu aqui? Se eu puder mudar essa cor amarela para uma vermelha, ajuda. Está muito claro, né? O branco é muito claro. Deixa eu botar aqui uma cor vermelha. Melhorou? 100%, McDonald's. Isso aí. Aí essa situação, pessoal, é parecida com isso aqui, ó. Você tem um talude, né? Esse talude aqui, seja por falha aí de inclinação, né, ou algum dispositivo de drenagem, né, ou escalonamento que não foi feito, né, o que vai acontecer, né? Esse peso do solo, né, ele tende, ó, a fazer esse movimento aqui, ó, certo? O peso dele, ó, ele causa ruptura na estrutura, né? E a tendência dele, ó, é jogar ele para fora. Mais ou menos isso que aconteceu aqui, né? Esse solo aqui, ó, foi para cima, porque lá embaixo ele está empurrando. Professor? Oi. Eu tô com um cliente aqui em Baturité, que ele quer construir um posto de combustível, certo? Certo. E na parede onde ele vai construir o posto ali, de frente à rua, certo? É igual essa foto que você mandou aí agora. Essa daqui? Não, essa? A outra. Volta uma, por favor. Não, volta o slide. Pronto, isso daí, ó. Na outra. Na frente. Pronto, ó. Imagina essa rua aqui, esse alto aqui, sendo uma pedra quebrada, entendeu? Sim. Uma pedra bem grande. Aí eu tô com medo dele para esse posto aí, a primeira chuva que der, cai em cima do posto dele. Aí, realmente aí tem que fazer uma sondagem, né? Se você ver, pessoal, é bem íngreme mesmo, mesmo. É tipo você assim, tem uns 8 metros. Realmente é bem alto. Geralmente, qual é o primeiro estudo que faz aqui, Artemis? É a sondagem mesmo, né? Para verificar se esse solo é de segunda categoria, né? Que, pelo que você falou, é rocha decomposta, né? Rocha fraturada. Uhum. Então, tem que fazer uma investigação mesmo, geotécnica. E para cada tipo de material tem uma inclinação. E nesses casos aí, como é rocha, geralmente o que vai deixar a segurança é a inclinação mesmo. A inclinação. O ensaio que a gente faz para descobrir o tipo de material, a resistência desse material, ele é feito para descobrir o ângulo de contato deles. Porque através dele, tanto a resistência como o ângulo de contato deles, é que a gente consegue saber a altura máxima do talude e a inclinação que ele pode ter. É nessa aula que a gente vai ver mais ou menos isso daqui. Mas é perigoso, viu? Sempre a obra de encosta é um negócio melindroso. Bom, aqui a gente está vendo também um expurgo aqui, né? O pessoal fazendo um muro aqui. Aparentemente um muro de vedação, né? Não é um muro de contenção. Não dá para definir com a certeza, né? Pela foto. Bom, passando essas informações aqui, pessoal, a gente vai entrar numa parte que é bem dedutiva de cálculo. É uma partezinha um pouco chata, né? Mas que é necessário para vocês entenderem o plano de ruptura que tem que ser estudado. E a gente vai falar um pouco sobre essas tensões num plano genérico, né? Esse plano genérico seria o quê?
Quando a gente tem um plano cartesiano normal, a gente tem as dimensões dos eixos, né? X, Y, Z. Só que a gente tem duas situações. Deixa eu tentar simular aqui. Opa. Tem duas situações. A gente tem o peso próprio do solo, né? E tem as forças laterais, né? Que são atuantes, né? Bem menos atuantes que o peso próprio do solo, né? Dependendo da posição que está o solo, né? Do plano de ruptura, esse plano de ruptura de interesse nosso deixa de ser esse normal e esse perpendicular. A gente cria um novo plano de ruptura, né? Que seria esse que influencia diretamente. Mas isso daqui só é uma prévia, a gente vai ver com clareza lá na frente. Seja considerado um corpo em equilíbrio, submetido a um conjunto de forças. O que é um corpo em equilíbrio, pessoal? Você está lá, tem um solo homogêneo, em condições normais, parado, que está em equilíbrio, ou seja, ele não está tendo nenhum tipo de ruptura, nenhum tipo de deformação, ele está em equilíbrio. Toda a força que você for calcular resultante vai ter que dar igual a zero. Isso é um corpo em equilíbrio. Esse corpo ele pode ser subdividido por um plano π em duas partes. O que ele fez aqui? Imagina um corpo qualquer, né? Em 3 dimensões. O que ele fez? Ele pegou esse corpo aqui, ó, dividiu ele aqui ao meio e achou essa outra face aqui, essa outra seção. Se a gente isolar a parte S, pessoal, a gente vai ter aqui o quê? Vai ter uma nova área aqui de um plano de seção, certo? A gente cortou o corpo ao meio, tem duas forças atuantes, F1 e F2 e F3, né? Eu dividi esse corpo ao meio, né? Para pegar uma área de interesse, que é essa do corte. E vamos imaginar o seguinte. A gente sabe que a tensão, pessoal, é força sobre área, não é isso? A definição de tensão é força sobre área. Vamos considerar aqui a nossa força, o ρ, como sendo uma grandeza vetorial. Por que vetorial? Porque a gente está trabalhando com eixos, né, com direção e sentido. Vamos botar aqui a direção da força ρ e o mesmo sentido da força dF. A tensão no ponto P, dado pelo plano, vai ser o que então? Eu falei que a tensão não é força sobre área. Desculpa, pessoal, isso aqui é tensão, viu? Minha tensão é força sobre área. Eu peguei uma parte mínima aqui, ó, dessa área para representar, né? Uma derivação, né? E dF, a força que eu apliquei. Então, minha tensão não é a derivada de F sobre a derivada da área. Até que nenhuma novidade, né? Só está sendo representado a tensão, né, como fórmula, só que ele acrescentou como se fosse uma grandeza vetorial, com direção e sentidos iguais, para uma representação para dedução de cálculo. Se eu pegar esse plano aqui, pessoal, esse plano aqui que foi cortado, a força que eu apliquei aqui, eu consigo decompor ela, não consigo? Se eu decompor ela, eu consigo ter mais duas direções, né? Aqui eu vou chamar, vamos imaginar aqui o sigma como uma tensão normal e fugiu agora o tal como uma força tangencial, né? Quando eu falo tangencial, pessoal, é porque ele passa no mesmo sentido do plano, né? Ou seja, é como se estivesse cortando o plano ao meio, né? Então, essa força tangencial. Eu peguei essa tensão e decompus ela em mais duas, né? Em dois sentidos, né? No sentido perpendicular ao plano e no sentido tangencial a esse plano.
eu vou chamar de tensão normal, né, o sigma, e a tangencial ou tensão de cisalhamento, o tau. Uma coisa que vocês vão notar, que já foi objeto de estudo, quando eu pego uma partícula aqui dentro de um corpo d'água, né? A tensão dentro desse corpo d'água aqui, pessoal, ele é igual, né? Por que ele é igual aqui? Em todas as direções ele é igual. Porque a água ela tem um efeito de equilíbrio para todos os lados, né? Ele tanto atua nessa direção, como nessa direção aqui, né? Em várias direções. A pressão hidrostática, né? Ela tem várias direções e como é dentro da água, ela tem essa propriedade de serem iguais no sentido de contato. Existe uma liberdade entre as partículas. Essas tensões estão em todas as direções, porque a água é um fluido. Só que no solo é diferente, pessoal. Quando a gente fala em tensões normais do solo, a gente sabe que o esforço maior, que é mais atuante do solo, com a profundidade, é a tensão normal. Porque ela está vinculada diretamente ao peso próprio do solo, né? Na direção do solo. Vocês entenderam que nas aulas passadas, quanto mais profundo o solo, mais tensão existe naquelas camadas. A tensão atuante na vertical são diferentes em relação à horizontal, que eu quero dizer. Ela é muito menor nesse sentido. Por quê? Porque o efeito é outro, pessoal. O efeito de gravidade é outro, o esforço lateral é outro, não está empurrando, né? No sentido de gravidade, do peso próprio, são as maiores influências. Então, assim, ela tem uma tendência às partículas se acumularem mais de cima para baixo, né? E não existe essa liberdade entre as partículas do solo, como a água tem, né? Essa é uma diferença bem gigante com relação à água. O solo, em seu estado de repouso, ele vai apresentar tensões horizontais e verticais, atuando em cada ponto. Não existe, nesse caso, tensão em cisalhamento. Por que eu não coloquei isso aqui agora, pessoal? Porque ele está colocando aqui um corpo num estado de repouso. Aquela situação que eu falei para vocês, ele está em equilíbrio, né? Ele não está tendo recalque, ele não está tendo... Ele está tudo equilibrado. Todo esforço, no sentido do peso próprio, ele reage de forma neutra, né? De forma a ter equilíbrio. Então não faz sentido eu falar em cisalhamento porque não está tendo esforço de ruptura, só equilíbrio. Então, eu peguei essa partícula aqui, numa localização qualquer dentro do solo, e representei ela pelas tensões, né, vertical e horizontal. Agora vocês imaginem o seguinte: se eu criar um esforço no sentido vertical, eu posso também estar criando uma nova situação aí de planos ortogonais. Opa. Se eu aplico o esforço no solo, pessoal, o que vai acontecer? A tendência desse esforço, dependendo do tipo de solo, do tipo de estrutura que está sendo influenciada, né, pode gerar alguns outros estados de tensões, principalmente os de corte, de cisalhamento. O cisalhamento nada mais é, pessoal, do que um esforço cortante, né? A tendência de cortar, né, uma estrutura no meio. E assim é definido o plano principal de tensões do solo. Quando eu falo em planos ortogonais entre si, eu imagino que eu crio uma situação espacial dentro do solo para poder deixar bem definidos esses estados de tensões. Os planos ortogonais entre si, onde as tensões cisalhantes são nulas. Nesse caso eu falo que são nulas porque o corpo está em equilíbrio, né? O solo está em equilíbrio. As tensões principais, pessoal, que a gente chama, são essas três, né, que são atuantes nos planos principais, né, nos principais eixos. Né? A tensão principal maior, que por uma
situação lógica seria a tensão no sentido ortogonal ao plano do solo, né? A tensão relacionada totalmente ao peso próprio do solo. E as tensões principais intermediária e menor, né, pessoal? Em algum momento, essa tensão 2, intermediária, ela pode ser igual à tensão 3, certo? Em alguns casos particulares. Mas vamos considerar nesse sentido as 3 tensões, sendo a maior o sigma 1. Como eu falei, né, em alguns casos especiais, o sigma 2 é igual ao sigma 3. Situação que ocorre, por exemplo, num solo normalmente adensado, quando a superfície é horizontal. Quando a superfície é toda horizontal. Ou seja, ela só tem influência numa direção. Caso haja algum carregamento no solo em repouso, surgem tensões cisalhantes, como eu falei para vocês. Vocês têm um solo em estado de equilíbrio. Não está tendo nenhum movimento, nenhum tipo de ruptura, nenhum tipo de recalque. Esse solo encontra-se em equilíbrio. Mas se eu mudar essa situação, pessoal, se eu botar um carregamento nesse solo que gere um recalque ou que ultrapasse a tensão admissível do solo, o que isso vai acontecer? Com certeza, o solo vai sofrer algum tipo de abalo, né? Esse abalo é causado por cortes, né? Ruptura. E o estado de tensões, pessoal, ele funciona dessa forma aqui. Vamos imaginar agora o solo numa situação não em equilíbrio mais, né? Eu tenho uma encosta aqui. Quando eu tenho uma encosta, pessoal, eu tenho várias influências aqui do solo, né? Lembrando que essa partícula aqui, ela está a uma certa profundidade, né? Ou seja, tem um certo peso em cima dela. Como esse lado aqui ele é mais alto que o lado de lá, a tendência desse solo é acontecer o quê? Empurrar esse solo que está mais no alto, mais pesado, lá para a parte mais baixa, né? E esse comportamento do solo, pessoal, geralmente acontece... Deixa eu só tirar isso aqui. Deixa eu ver se apaga. Esse comportamento do solo, ele acontece de várias formas, né? Oh, meu Deus. Aí... Vou botar aqui. Vamos lá. E geralmente acontece isso, né, pessoal? Nesse sentido, por conta da diferença, né, de nível, né, vai acontecer esse fenômeno aqui, né, que as forças atuantes vão criar um plano de ruptura, né, na passagem desse corpo aqui. Essa ruptura é causada pelo deslocamento do solo, né? Ele não suporta o peso, né, e a tendência dele é a ruptura, o corte do solo. Isso daqui a gente chama de cisalhamento do solo. Isso daqui é uma das coisas que mais deve ser evitada, né, na engenharia. E para fazer esses estudos nos projetos, pessoal, a gente usa muito simuladores. Esses simuladores servem para quê? Para realmente vocês terem uma segurança com relação a estabilizar esse tipo de evento, né? Aqui é um talude qualquer, né? Aqui é só uma representação. Ah, não, coloquei aqui só para mostrar para vocês o software, né? Que é o GeoStudio, né? Aqui está na versão Slope, mas é muito usado nos projetos de terraplanagem, de barragem, né? Para vocês acharem os pontos de equilíbrio, né? Com o tipo de material que está utilizando. Bom, pessoal, vocês imaginem aí, numa modelagem dessa, um solo aí com os estados de tensões aqui, ó, a cada profundidade, né? Quanto mais profundo, né? Mais pressão tem o solo, né? Vocês notam aqui que ele começa com 20 kPa,
e vai até 180, né? A pressão lá no topo, lá no fundo, é muito maior. E aqui está representado até por cor, né? Quanto mais claro a cor, menos tensão no solo, né? Quanto mais escuro, maior o estado de tensões. E o que é feito no primeiro momento? Tem uma ferramenta aqui, no próprio aplicativo, no GeoStudio, vocês vão clicar no ícone chamado círculo de Mohn, onde através desse círculo de Mohn vocês conseguem classificar os estados de tensões na profundidade que é de interesse, né? No caso aqui foi escolhido a profundidade de tal forma que a tensão atingisse 60 kPa. Aqui é só uma representação. Aqui, pessoal, é a primeira envoltória do círculo de Mohn. Isso daqui a gente vai ver na próxima aula. O intuito aqui é mostrar para vocês, para ter uma noção de como a estrutura do solo ela se comporta, né? Deixa eu só voltar aqui. Eu estou mostrando um solo aqui, praticamente só com tensões geostáticas, né? Do peso próprio do solo, mas que aparentemente está em equilíbrio, né? E o que eu fiz? Eu escolhi uma profundidade e uma tensão de 60 kPa e vou analisar meus estados de tensões. Minha tensão normal, pessoal, sigma 1, eu disse que era de 60 kPa. Por que ela é 60? Porque a tensão devido ao carregamento do peso próprio do solo, nessa profundidade de 60 kPa, ou seja, minha tensão vertical. E meu estado de tensões aqui, no sentido horizontal, está dando 30, certo? Está dando a metade. E aqui já começa a surgir a tensão de cisalhamento, pessoal. Deixa eu até botar o pincel aqui. Tensão de cisalhamento, tá? Tem aqui, ó. Nesse primeiro... É um número tão pequeno, é menos 9,10 elevado a menos 10. Desculpa, a 10 a menos 14. Ou seja, a gente não tem uma tensão de cisalhamento. Só através dessa interpretação, a gente nota que a gente não tem risco de colapso, né, nesse sentido de análise de modelagem, tá? Eu escolhendo outra profundidade, pessoal, o que vai acontecer? Quanto mais profundo, né, mais tensões tem, né? Meu sigma 1 aqui é 100 e o meu sigma 2, ele está dando a metade aqui, 50. Minha tensão de cisalhamento, ela começa a mudar um pouquinho, mas ainda não é significativa, porque a estrutura está praticamente em equilíbrio aqui, tá? Vou até voltar para vocês notarem aqui, ó. Com 60 kPa de tensão normal devido ao peso próprio do solo, a tensão de cisalhamento deu menos 9. Menos 9, pessoal, quer dizer que está bem distante. Quer dizer que é insignificante, que não tem perigo de colapso nessa estrutura. Não está tendo cisalhamento. Já na outra, com uma certa profundidade, mesmo sendo um valor irrisório também, é 10 elevado a menos 14 aqui, ó, um número muito baixo, mas que devido à profundidade, ele já tem uma ênfase a aumentar os estados de tensão do solo devido ao cisalamento do solo, a ruptura, certo? Pronto, já nessa estrutura, pessoal, a gente tem uma situação diferente, né? A gente tem um talude, né? E esse talude é um objeto de dor de cabeça tremenda para a engenharia, pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado, porque são essas decisões aí que podem promover ou acabar com a carreira de um engenheiro, né? Eu geralmente sou muito cuidadoso com esse tipo de situação, de ensaio, né? O que eu recomendo para vocês? Sempre que vocês receberem um projeto, pessoal, sempre que vocês entrarem numa obra, seja de infraestrutura, de edificações, qualquer tipo de obra que envolva grandes estruturas, meu primeiro conselho, estudem todo o projeto, porque só o projeto ele gera muitas dúvidas. Dúvidas em que sentido, professor? Primeiro que você não é projetista, né? Ou vai ser, né? Mas se você está lá para executar, você não é.
Tome muito cuidado com os limites que é dado, né, para cada coisa, né? A escolha do solo, verifique os relatórios de sondagem. Se necessário, solicitem mais sondagem ainda, né? Eu falo isso porque vou falar aqui de uma obra do ramo de energia, né? Tem algumas fundações que elas são enormes, né? Eu concretei uma semana passada, ela não era tão grande, mas era uma sapata, né, de seção retangular. Ela tinha 10 metros de comprimento por 4,60 de largura por 1,20 de... Opa, desculpa, 10 metros de largura por 1,20 de altura. Naquele local, pessoal, tinha sido feita sondagem, né? E a sondagem é por amostragem, né? Dependendo da área, existe a norma que diz que você, naquela área X, você pode fazer tantos furos na posição tal, tal, tal. Mas, como você vai trabalhar com estruturas, e em algumas situações como essa que eu estou dizendo para vocês, que são sapatas isoladas, né? As cargas são mais pontuais. E, às vezes, o furo da sondagem não coincide com a estrutura. Aí, no meu caso, o que eu faço? De imediato, eu solicito uma sondagem exatamente onde tem a fundação. Ah, professor, mas é o critério da viabilidade, do custo. Pessoal, é mais caro você fracassar, derrubar, destruir alguma coisa, do que você gastar sendo prudente, né? Primeiro porque a sondagem ela representa, num contrato de obra, em torno de 0,005% do valor. Então, não é desculpa para você explorar o máximo possível. Mas, voltando a esse exemplo aí, a gente tem uma situação diferenciada, né, que envolve um estudo mais criterioso, pessoal. Vamos fazer a mesma coisa, né? Eu vou ali na ferramenta do círculo de Moll, vou analisar essa estrutura e vou fazer o seguinte. Eu vou escolher um ponto aqui. Deixa eu só voltar aqui. Qual foi o ponto que eu escolhi? Eu escolhi aqui na... Opa. Fundo verde. Escolhi mais ou menos 80 kPa. Vocês lembram que aquele 60 kPa, a tensão de cisalhamento era insignificante. Inclusive, todos eles elevados a 10 a menos alguma coisa, muito, muito baixo. Ou seja, é um número zero. Qualquer aproximação, seja por truncamento ou aproximação, vai ser zero. E aqui o que acontece? Se eu colocar aqui, pessoal, se eu colocar aqui uma análise de estado de tensões aqui, nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Primeiro que era 80, né? O meu estado de tensões, né? Aqui está tendo um alívio. E aqui já não é mais a 50% da tensão do sigma 1. Ou seja, está bem descompensado, né? Você praticamente tá quase chegando a, vamos dizer assim, próximo do triplo, né? E aqui, ó, olha o que apareceu aqui. Tensão de cisalhamento, pessoal. Está começando a ter um efeito, né? Que efeito é esse? A carga que está sendo aplicada aqui devido à profundidade, o que está acontecendo, pessoal? Tanto esse carregamento como o deslocamento na horizontal está influenciando aqui, ó. Vocês lembram lá que deu 65 kPa, né, nesse sentido? Nesse sentido, né? E nesse sentido, ó, deu 28, se eu não me engano. 28. Vocês notam a diferença aqui, né? Está tendo um esforço muito maior no sentido horizontal e um alívio aqui, ó, tipo um deslocamento. E, para completar, né, quando a gente falou em tensão de cisalhamento, né, esse solo está tendo esse comportamento aqui, ó, a movimentação dele nesse sentido aqui. Ó. Ele está deslizando aqui, pessoal. Tá fazendo isso aqui, ó. E como essa parte aqui é mais alta, né, ele tende a empurrar eles muito mais e isso daqui subir. Certo? Professor, mas por que ele não empurra para o lado de lá?
Pessoal, porque aqui, ó, é uma estrutura que ela tem que se estabilizar, né? Ao longo de forma linear, né? Ela já se Você, estabilizou aqui. Oi, Oi. você já passou ali na leste-oeste para chegar mesmo na ponte mesmo ali, acho que do Pirambu próximo. Aham. As casas são tudo assim. Encosta, né? Isso. Mas ali é invasão, né? Eu acho que não deve E- ser Não, mas mais na frente tem um prédio grande do contenção. governo. Ah, Só que sim. ela já é uma baixa já. Entendi. É uma área que exige até monitoramento, viu, Paulo? E geralmente as cidades elas são impermeáveis, né? Quanto mais urbanizada, vamos dizer assim, menos absorção de água tem, né? E na Mais praia, Professor, capacidade. é de frente à antes de praia, chegar na professor. praia também, ali próximo do viaduto, você vê que tem tipo uma parede de contenção, né? Sim, sim. É, justamente, para evitar esse tipo de colapso, né? E também lembrando que, dependendo do tipo de solo, né, pessoal, a gente atravessa essa camada todinha aqui, né, ó, através de fundação profunda, né, estaca, né, já para evitar esse tipo de situação, né. E mesmo sendo estaca, né, ainda é analisado a resistência desse material, né, porque é por atrito aqui, né, ó, que ele se sustenta. Bom, e aí o que aconteceu, né? Tá começando aqui a aparecer, ó, os fossos cisalhantes, né? Vocês notam aqui que ele saiu do estado de equilíbrio praticamente, né? E está criando um novo plano de ruptura, né? Que isso daqui, que nessa aula a gente vai ter uma noção prévia de como a gente vai aprender a utilizar essa questão do círculo de Mohr. Aqui, de forma mais profunda, né, pessoal, a mesma coisa. Ele escolheu aqui um ponto mais distante do talude, né? Teve um pouquinho de equilíbrio, né? Um pouquinho mais do que o outro. O outro aqui está com 28, mas com 65 kPa, né? Oi. Esse programa aí eu vou usar depois de um estudo do solo. Não, esse daqui você pode simular, você pode criar. Tem até um trabalho com relação a simuladores. Isso daí que eu quero passar para vocês aprenderem a analisar essa estabilidade do solo. Que geralmente em obras de estradas, ferrovias, barragens, né, se usa muito esses simuladores aí para calcular a estabilidade do talude, a inclinação exata, o tipo de material a ser usado. Bom, e aquilo que eu mostrei para vocês, né? A tendência desse carregamento aqui, né, causar um colapso, uma ruptura, né? Um descolamento aqui do solo, né, na parte mais frágil. E aqui, pessoal, exatamente no ponto de ruptura é que a gente vai criar um novo plano. Isso daqui é só para decompor as tensões, né? Na parte de interesse mesmo, né? Onde realmente acontece o cisalhamento, né? O corte, né? Então aqui eu peguei uma tangente, né? Para criar um plano exatamente nesse local onde vai ter a ruptura, né? O plano de cisalhamento. E aqui, por representação, eu coloquei ele aqui na demonstração, né? O local onde foi criado o plano de ruptura e o ângulo que é formado com horizontal, né? Aqui está a representação. E o que eu vou fazer? Eu vou extrair aquele plano lá da figura, né? Vou trazer aqui para a gente decompor essas forças aqui. Bom, eu sei que esse plano horizontal, né, forma um ângulo alfa. E eu sei também que aqui tem as forças normais, né, de carregamento nesse plano, né? A atuância nesse plano, que eu vou chamar de sigma. Sobre uma área, né, pessoal? Essa área, esse plano aqui, vocês estão vendo ele como se fosse de corte, né? Mas vamos dizer que isso aqui, ó, está representado por uma área, certo? E tem uma... O que eu posso dizer? Minha tensão não é força sobre área? Então eu posso dizer que força é tensão vezes área, né?
eu tenho área, eu tenho tensão, os esforços atuantes aqui, por dedução, minha força é tensão vezes área. E aqui, pessoal, tangencial é o meu cisalhamento. E acontece o mesmo processo, né? Quando eu falo em força, aplicado sobre uma área, né? Eu posso dizer que força é igual a tensão de cisalhamento vezes área, né? Ficou claro aqui, né? Bem clarinho. Eu criei um novo plano, né? Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês, né? Esse daqui, pessoal, é o plano onde a gente vai saber as tensões e cisalhamento. É exatamente esse plano aqui que me interessa, por isso que eu estou fazendo essa dedução. Tá? Bom, tenho aí minha área, né? Eu posso decompor em duas partes, né? No eixo X e no eixo Y. E por trigonometria, né, pessoal, por geometria, eu posso dizer o seguinte: como eu tenho um ângulo, eu posso dizer que o cosseno de alfa, ele é o cateto adjacente, né, sobre a hipotenusa, né, o A de x sobre o A. E se eu isolar o A de x, que é o que me interessa, eu sei que é igual a área vezes o cosseno de alfa, tá? A mesma coisa para o y, né, só que o AY, ele está do lado do cateto oposto, né, então vai ser seno. Mas eu encontrei aqui que meu A de x é A vezes o cosseno de alfa e o meu A de y é A vezes o seno de alfa. Bom, vamos voltar aqui ao nosso plano aqui de ruptura. Nosso plano de interesse, né? Que a gente vai calcular aí as tensões normais e cisalhantes. Eu sei que existe carregamento em todos os sentidos. Nesse caso aqui eu estou falando do sigma 1, né? Que é normal, que é a tensão normal sobre o plano. Eu já descobri que esse cateto aqui, o A de x, que eu chamei o A de x, ele é A vezes cosseno de alfa. E, pelo conceito de força, se eu isolar, eu sei que força é minha tensão vezes a área, né? Então, eu tenho minha tensão e tenho a área que eu calculei por trigonometria, né? Se eu fazer esse carregamento da mesma forma para sigma 3, eu vou ter a mesma situação, né? A mesma analogia. Como eu já tinha achado esse lado aqui do cateto oposto, que era A vezes seno de alfa, eu posso dizer que minha força resultante aqui vai ser sigma 3 vezes a área vezes seno de alfa. Ok? Professor, de onde foi que apareceu esse sigma 1 e sigma 3? Pessoal, esse aqui eu escolhi o plano da ruptura, né? Só lembrando que o meu sigma 1, ele é normal, né? Ele vem lá de cima, ó, por conta da ação da gravidade. Inclusive, ele é um valor maior devido ao peso próprio do solo, né? E meu sigma 3, né, que está na horizontal. Só para não perder o foco aí de vocês aí. Ok? Nesse sentido, a gente vai fazer o seguinte. Já que eu tenho essas deduções aqui, eu descobri que o meu lado, por trigonometria, tem essa correlação, eu vou fazer o seguinte agora. Eu sei que eu posso pegar essa, como eu estou tratando de um vetor, né? Eu tenho todas as forças atuantes aqui, eu vou jogar aqui para o meu novo plano, né? No sentido, ele está inclinado. O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso decompor essa tensão em duas partes, não é isso? Eu posso chamá-la de f de x, alfa, e f de y, alfa. Como eu tenho um alfa, o que vai acontecer? A mesma relação trigonométrica. O meu cosseno de alfa é o quê? É o f de y alfa sobre a tensão, o sigma 1 vezes a cosseno de alfa. Pessoal, essa parte é bem enjoativa, mas é necessário. Vocês vão ter que entender a dedução dessa fórmula aqui mesmo. E para o outro lado, pessoal, a mesma coisa. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. O que eu fiz aqui nesse sentido? Eu só isolei aqui, né, pessoal? Eu peguei aqui, ó. Que meu f de y é cosseno de alfa vezes o sigma vezes a área vezes cosseno de alfa. Aí tá aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. Substituir aqui, ó. Como é cosseno duas vezes, ficou ao quadrado. E quem é meu f de y?
Pelo cosseno também, eu sei que cosseno de alfa é igual a f de y aqui, sobre o sigma 1 vezes a área vezes o cosseno de alfa. Eu isolando aqui, né? Só para lembrar aqui para vocês, ó. Antes de eu substituir aqui, ó. Coloquei aqui, tá? Isolando o f de y alfa, né? Eu descubro aqui que o f de y de alfa é igual a sigma 1 vezes a área vezes cosseno ao quadrado de alfa. Eu decompus aí em mais duas partes, né? Agora vamos descobrir quem é o f de x alfa, né? Pela mesma relação trigonométrica, eu vou isolar também. E vou achar também a relação lá com sigma, a área e o cosseno. Tá? Mas, professor, para que eu quero isso daí? Bom, gente, a gente vai precisar disso para trabalhar exatamente no local de ruptura, né? No esforço cortante. Então, por isso é criado esse plano inclinado aí, como se fosse um novo plano, né? Bom, pessoal, a gente pode fazer a mesma coisa, né? Usando a horizontal, né? Vou decompor também. Eu sei que através do novo eixo que eu criei do x alfa e o y alfa, eu consigo decompor a força nos dois eixos. Eu sei que meu ângulo ali é alfa, né? Que é comum. Faço a mesma coisa, isolo o f de y alfa e substituo aqui. Mesma coisa, f de x alfa, mesmo processo. Achei o resultado, que é o sigma 3 vezes a vezes seno de alfa vezes cosseno, substituo lá também. Em resumo, eu descobri a relação, né, de todos os meus possíveis parâmetros usando o estado de tensões, né, e a área para efeito de cálculo. Lembrando que esse plano, né, pessoal, foi criado por conta da tensão de cisalhamento. Tá? Vou fazer agora. Se eu pegar esse aqui, pessoal, eu sei que força é igual a sigma 1 vezes cosseno de alfa. Isso aqui é uma relação trigonométrica. Eu peguei as duas partes aqui. Opa, tá faltando alguma coisa aqui, peraí. Ah, tá. É porque eu cortei aqui. Através das relações aqui trigonométricas, né? Eu sei que o sigma vezes a área é igual a sigma 1 vezes a área vezes cosseno ao quadrado de alfa, mais sigma 3 vezes área vezes seno de alfa ao quadrado. Bom, eu cortei a área, né, que é comum para todos. O que eu posso fazer agora? Ah, ninguém perguntou, mas eu vou falar. Por que que esse sigma vezes A é igual a isso aqui, pessoal? Pelas relações trigonométricas, né, pessoal, que a gente está vendo aqui, ó. A resultante. Só que, por trigonometria também, pelas relações trigonométricas, eu posso ainda deduzir mais algum detalhe. Que detalhe? Eu sei que essa relação aqui, ó, cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, pode ser também 1 menos cosseno de 2x e 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Foi o que a gente fez aqui. Só substituiu. Isso aí já tem uma tabelinha para isso, né? Já tem a tabelinha. Mas é bom saber a origem disso daí, porque lá na frente o pessoal pergunta: professor, eu não sei como é que muda o plano das coordenadas para o ciclo de Mohr. Muda porque quando o corpo está em equilíbrio, você trata o plano ortogonal de maneira normal, né?
Só que para a gente, quando fala esse cisalhamento, a gente está falando de outro plano, né? Que é o estado de ruptura, né? É exatamente na inclinação onde tem um corte, né? Que a gente cria um novo plano, que é um novo eixo com coordenadas e abscissas. E tudo isso daí é para gerar essa relação aqui que a gente está tentando deduzir, que é chatinha mesmo, né? Pronto. Achei minha relação aqui. O meu sigma é igual a sigma sobre 2, que multiplica 1 mais cosseno de 2 alfa, mais sigma 3 sobre 2, que multiplica 1 mais cosseno de 2 alfa. E reorganizando isso daí, pessoal, posso dizer também que meu sigma é igual a sigma 1 mais sigma 3 sobre 2, mais sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, vezes o cosseno de 2 alfa. Ou seja, minha tensão normal mais a tensão horizontal, né? Minha tensão normal menos a horizontal, tá? Guarda essa relação por enquanto. Temos a outra situação, pessoal. A gente fez para esse estado de tensões aqui, agora a gente vai fazer para a parte tangencial, né? Que é onde exatamente acontece o corte, o cisalhamento. Usando as mesmas relações, né? Ele separou isso daqui e definiu como sendo tal vezes a área é igual a sigma 1 vezes a área vezes seno de alfa vezes cosseno de alfa, menos sigma 3 vezes a área vezes seno de alfa vezes cosseno de alfa. A mesma coisa. A gente vai cortar aqui o que é de comum, né? Que são as áreas. Vai chegar nessa relação aqui, né? Que a gente sabe que tem outras relações trigonométricas, né? Primeiro, o que ele fez? Como isso aqui é comum para os dois, ele botou em evidência, né? E isolou aqui o sigma 3 e o sigma 1. Tá? Mas a gente sabe o seguinte, que o seno de 2 alfa, aliás, o seno de x vezes o cosseno de x é igual ao seno de 2x sobre 2. Foi exatamente isso que ele fez. Ou seja, nossa tensão de cisalhamento é igual a tensão normal ou vertical menos a tensão horizontal sobre 2 vezes o seno de 2 alfa. Daqui você já pode perceber que o ângulo de atrito ele importa sim, pessoal, para o cisalhamento. Professor, o que é esse ângulo de atrito? Pessoal, é exatamente o ângulo que é formado entre as partículas, microscopicamente. Isso daqui é achado porque através dele é que a gente sabe se o solo ele também vai atingir uma resistência adequada, com a coesão e com o ângulo de atrito. Certo? Bom, pessoal, não é uma aula muito, vamos dizer assim, muito prática, né? Porque vocês têm que passar primeiro por essa parte de dedução de fórmula, né? Mas uma coisa que eu queria só que vocês entendessem de forma bem clara, no momento que é criado esse estado de tensões aqui, ó. Certo? Lembrando que a gente sempre trabalha, né, nesse sentido, né? E que, teoricamente, a minha tensão de cisalhamento é uma fratura, né? Então, a parte de maior interesse seria realmente nesse plano de ruptura aqui. Por isso, esse beabá todinho de calcular, decompor, né, para tentar colocar as tensões todas nesse plano aqui, nesse sentido aqui. Por isso que tem um ângulo, né? Tudo isso daqui, ó, essa movimentação, ó, depende dessa organização aqui dos grãos, né? Professor, O ângulo... Oi. pergunta, sempre quando o solo tiver esse declive, né? Do jeito que está aí na figura, vai ser desse tipo? Ou depende se for rochosa, se for... Depende Rochoso do também. solo em si? Rochoso também. Depende do tipo de material. Tem como a rocha tem como a rocha, ela... Tem dessa Não, forma aí, uma rocha quebrada, né? não, é isso. Formada, né? Rochoso, não rocha.
rocha decomposta. Aí assim. ela tem aquele mesmo efeito que o senhor falou aí, que ela vai para a pista? Isso, o colapso, o desmoronamento, né? É feita a mesma coisa, É feito os ensaios, inclusive é feito Mas se ele construir um muro de arrima, com aquele... Gabião? Aquele situação que eu expliquei, ele vai construir um posto de combustível e lá ele poderia colocar um muro de arrima não para segurar? Sim, poderia. Ou ali é outra situação? Mas tudo isso daí é calculado, Artemis. Ó, se eu for fazer um muro de arrimo, tudo isso que era 8 metros aqui, né? Mais ou menos 8, né? Isso, 8 metros. Por aqui é mais ou menos de 8 metros, né? Vamos botar assim. 8 metros. Né? Aqui é 8. Coisa que eu entendi. Ixi, Maria. Essa situação aqui, ó, é feito várias análises. Quando fala em muro de arrimo, é um cálculo aqui que envolve várias situações, né? Vou colocar aqui um muro de gravidade. Vocês vão estudar ainda. Vão até dimensionar, né? São várias coisas que a gente estuda aqui, ó. Quando você fala em contenção, você tem influência de várias coisas, né? Primeiro, o solo, o tipo de solo, a resistência dele, a influência da água, né? Lembrando que a pressão neutra, né? Ó, se tiver água aqui, ó, ela tende aqui, ó, a dar uma pressão muito grande nesse muro aqui. Esse muro aqui está sujeito a mais duas coisas, né? As forças de atrito, né? Que é o deslizamento que a gente fala, né? Que esse maciço aqui está empurrando o muro. Ao tombamento também, né? Que é a tendência desse muro, ó, dependendo do esforço que está acontecendo aqui, ó, a tendência dele é girar. Aí uma das coisas que é feito para evitar, primeira coisa, expulsar a água que vai acumular aqui, ó, nas costas do muro, né? Como é que é feito esse expurgo aqui para expulsar? Ele cria uma camada aqui permeável, né? Ele isola, né, através de manta, bota um material bem drenante, né, no caso areia, brita, né, separado. Ou ele bota tubos aqui, ó, tubos para dar direção à água, né? Ou ele alivia a estrutura colocando barbacã, que a gente chama, né? O barbacã são pequenos tubos que tem nos muros de arrimo, né? Vocês já devem perceber isso, que a partir do momento que a água vai caindo aqui, se acumulando, a tendência dessa pressão ela diminuir, porque ela entra toda aqui no filtro. E esses barbacãs, ele é feito para dar o caminho para a água, pessoal. Ele entra aqui, ó, vai embora. Então é um estudo bem complexo, viu, Artemis? Não é uma coisa pessoal, nenhum dessas opções aí lá tem, viu? Ele pegou uma máquina que tinha lá, uma escavadeira. Ele fez só esse buraco aí. E fez o terreno do posto dele. Na verdade, sabe o que ele fez, que eu estou entendendo? Ele fez isso aqui, ó. Tá aqui, né? Aqui tá o terreno, né? Ele deve ter feito isso daqui, ó. Ele pegou o material, fez um enroncamentozinho aqui, não foi? Tô jogando aqui, ó. Não foi isso que ele fez? Ele jogou mais material aqui e diminuiu essa inclinação. Da forma bruta mesmo, o primeiro declive que o senhor botou pra cima aí, era certo, mas aí na frente, foi no começo aqui. Aí ele quebrou, não sei o que foi que o senhor não fez, não. O tipo senhor não sei o que ele fez, não. Eu só sei que lá dá pra ver, entendeu? Que foi feito explosões. Entendeu? Ele detonou, né? Então... ele detonou, meu amigo. Ele botou tudo pra trás. Aí só vê lá, tá íngreme, tá reto. A rocha lá tá reta, assim. Então é rocha, como não o senhor falou aí, tem que fazer uma drenagem. Então é rocha lá, não é rocha decomposta. Rocha. A rocha ela tem uma estabilidade, né? Não, a rocha tem uma estabilidade. Agora, estabilidade, né? tem que ver com o geólogo a questão principal, né? Que é aqueles planos de clivagem, né? Saber... É porque, assim, a rocha, ela tem a formação dela, né? Ela tem aquelas lâminas, assim, né, que a gente fala, né? Tem as direções das lâminas, né? Em que ela é formada, né? Isso, lá tem assim. Pronto. Dependendo da lâmina que ela é formada, dependendo do ângulo que ela é formada, ela fica estável. Agora, se ela for tipo um feldspato, né? Que é assim, a lâmina do feldspato, né? É mais ou menos nessa direção aqui, ó. Isso daqui é um perigo tão grande, meu amigo. Porque quando começa a entrar água aqui, ó, ela começa a dilatar aqui dentro. Não, pessoal, aí
Aí lá é bem retinho, entendeu? Ah, As então linhas. tem esse perigo. Elas não se encontram, não. Ela é rocha. Então é rocha, tem estabilidade. Eu espero que tenha, né? Depois, se você tiver a oportunidade, manda uma foto. Pede para ele uma foto pra gente. Pra gente dar uma olhada. Bom, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer botar algum exemplo real? Alguma dúvida? Alguém tem alguma curiosidade aí? No final dessa matéria aí, a gente vai ver o ensaio principal, né, que é utilizado para ter esses resultados aí de ângulo de atrito, né? Coesão, que é o ensaio triaxial. Ok, pessoal? Nenhuma dúvida? Pode ir pro trabalho. Vamos para o trabalho. Trabalho. Pessoal, esse trabalho ele tem um intuito bem nobre aí de aproveitar vocês aí que estão de forma remota, né? Fazer um estudo mesmo, explorar essa ferramenta. E para isso eu queria que fosse em conjunto, né? Porque as decisões que vocês vão tomar nem sempre são sozinhos, né? Vocês precisam de ajuda de equipe, né? Equipe multidisciplinar. Por conta disso, eu vou simular aí uma tentativa aí de análise de estrutura de solo, tá? Então, o que eu quero? Primeira coisa, eu quero que vocês escolham a equipe de vocês. Não quero falar os nomes, né? Na próxima aula eu já vou pedir esses nomes. São 3 pessoas por equipe, né? E qual vai ser o trabalho? Vocês vão pesquisar os simuladores que existem, né, para análise de tensão de solo. Existem alguns simuladores gratuitos, outros versão estudante, e vocês vão primeiro explorar esse recurso, né, essa ferramenta. Aí vocês vão escolher o modelo, né, que vocês querem para estudo, né, se é um talude, se é uma barragem, se é uma estrada, né, enfim. E após isso, a equipe vai ter que apresentar um relatório, né, com as conclusões, né, falando sobre os estados de tensões, né, por que ocorreu, né, se o solo está em equilíbrio ou não, né, o que precisa para atingir essa estabilidade, enfim. É um critério bem didático, mas que vocês vão ter que criar essa situação sem nenhuma ajuda, certo? É um desafio para vocês. A apresentação, eu estou marcando para daqui a 15 dias, seria no dia 1º. É uma apresentação muito rápida, né? Só para botar os resultados, nada de demorar. Pode escolher uma pessoa para falar, certo? Mas na hora de fazer comentários, eu posso perguntar para qualquer um. Então, quem for escolhido para falar, não ache que os demais que não participaram não vão falar também, né? Porque eu possivelmente vou perguntar para todos. A pontuação, pessoal, são 800 pontos. E por que eu deixei esse desafio para 15 dias? Porque eu queria já que vocês fizessem a pesquisa, né? Baixassem. Oi, Oi. tu viu o calendário Como é que tá? Não, o que houve, calendário? Pois é, cara, teve uma Mudança? redução aí, não entendi muito não, se eu não me engano a prova é nesse dia. Tá para esse A dia? prova é daqui a uma semana, né? Ixi, rapaz. É sério isso aí? Essa semana era pra Sim. ser revisão. Mas aí pode ser o trabalho no dia e a prova, como é 24 horas, dá certo, né? Mas pelo que eu vi, a última prova é a sua mesmo. É a minha, né? Tá. Eu vou te mandar o calendário aqui pelo WhatsApp, aí se quiser aí depois você escreve. Manda. Mas Manda vai no grupo aí, permanecer. Paulo. Mas vai permanecer o trabalho nessa data aí, porque isso daí é uma fonte de estudo para vocês também. Serve para o trabalho, também vai servir para assunto de prova, tá bom? E a próxima aula a gente vai entrar num mecanismo chamado círculo de Moll, que a gente vai aprender a interpretar no gráfico essas tensões, o estado de tensões. E através dele também que é Professor, feito os ensaios triaxiais. Oi. professor, e as aulas? Qual é a aula que vai ser gravada, professor? Eu vou tentar gravar. Rapaz, agora ficou um
muito em cima, viu? Se a prova for dia 1º. Ficou em cima, porque em junho agora vai ser as férias. Exatamente. A P2 é agora uma semana antes dessa. Colocou a data aí. Eu vou ter que me comprometer a fazer um resumo dessa aula, deixar bem resumido, de uma forma bem esquemática para vocês. Porque aí fica o seguinte, fica uma aula mais objetiva e tem a outra aula, se eu não me engano, pelo calendário aí, vai ser a revisão, né? Pelo que vocês disseram aí. Aí eu vou fazer isso para vocês. Tá bom? Mas qualquer coisa eu comunico aí no grupo. Paulo, faz o seguinte, manda esse calendário aí para mim. Eu vou dar uma olhada aí se teve alterações com o meu. E eu dou um recado para vocês depois. Tá bom? Pessoal, eu lhe mandei as fotos lá, viu, WhatsApp? Dá uma olhadinha lá depois. Beleza, vou olhar. Um abraço, Vitor. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Vai fazer a chamada, não? Não, ele gera um relatório sozinho. E cancela a reunião, porque se eu fechar a aula, ele pode dar erro. Tá, eu vou encerrar aqui a gravação. Essa é a gravação, é isso aqui.